Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa sexta-feira, dia 22 de março de 2024, encerrando então a semana e entrando, na reta mesmo final do mês. Faremos sobre a recomendação aí do Goldman Sachs: fujam o mais rápido possível das ações estatais, empresas estatais. Então, teremos promoção nesse sentido. Nesse sentido, nós tivemos hoje um relatório circulando pelo banco, através do banco gringo, recomendando vender as ações estatais, até mesmo operar short e iniciar a posição nas empresas de capital privado, tá? Ou seja, que não teria a mesma interferência política. E falaremos agora também sobre o programa, intenção de um novo programa de recompra de ações em Irani. Esse seria um sinal que o ativo está a um preço atrativo, seria um sinal de que é uma das formas de remuneração ao acionista, ou quer aí parar, ajudar a estancar essa queda. Falaremos sobre isso também. Então, renúncia no Conselho da Caixa de Seguridade também hoje, foi tema aí de notícia, uma queda no ativo, no preço do ativo, que na minha avaliação continua com a mesma qualidade, não muda muita coisa, tá? Governo abriu mão do fim dos juros sobre capital próprio, ao menos para 2024? Falaremos sobre isso. Antes, você, que está aí com dúvidas em relação a fazer a sua declaração do Imposto de Renda de 2024, o que eu acredito, tá? Que é importante você contar sempre com a ajuda de quem é bom na área, tá? Não tentar fazer sozinho, ou muitas vezes deixar dinheiro na mesa. É muito importante você contar com alguém que tenha ali uma certa experiência com o tema, tá? Muitas vezes você pode até mesmo investir lá fora e não sabe de alguns direitos que você tem, etc., ou como fazer. Então, entre em contato com o Roberto, é inscrito aqui do canal, mais de 20 anos de experiência trabalhando no mercado. O número dele está na tela, ou também, se você tiver aí, no caso, a oportunidade de querer também, falar por meio do e-mail, pode entrar em contato, que ele está disponível, tá? Então, claro, não dá para deixar para cima da hora. Eu vou deixar lá para o final de maio para procurar o especialista na área para tentar ver aqui o que pode ser feito. Não tente fazer isso, porque é bem capaz de não dar certo, tá? As probabilidades é que no final não dá certo. Agora, você se antecipar, programar tudo certinho, a sua cabeça, a sua mente pode estar voltada a continuar a produzir bons ganhos com a sua carteira no longo prazo, tá? Sobre o pregão de hoje, vale nos R$ 60 novamente, R$ 60,95. Abaixo dos 60 eu faço novo aportes, na casa dos 58 tem ordem esperando para ser aí contemplada. Transmissão Paulista, acima dos R$ 25. Caixa Seguridade, CXSE3, nos 16,18, queda de 2,82%. Muito longe ainda de entregar uma excelente oportunidade de entrada. Claro que sempre vai ter a defesa. Nossa, mas estão falando isso desde quando estava lá nos 12, 13 reais. Mas é importante, salientar que nós temos, por exemplo, BB Seguros, que eu fiz o último aporte recentemente, ontem, nos 32,30, pagando também um bom dividendo, entregando crescimento. Então, eu não vejo muito sentido de tentar pegar ou o papel que irá subir o máximo no curto prazo, se muitas vezes você não tem intenção de ficar com ele no longuíssimo prazo. Então, nesse sentido, fiz aportes em BB Seguros para manter na carteira, e nós faremos também dessa renúncia do Conselho em Caixa de Seguridade. Irani, nós faremos logo em diante. Nós temos aí a questão dessa proposta de recompra de ações, e Semin na casa dos 5,48, depois de muito tempo. Hoje queda em um pouco mais aí de 2%, 2,84%. Aqui algumas ordens, como eu falei, vale 3 na casa dos R$ 58 é entrada, tá? De novos aportes. Irani nos 8,50, difícil de acontecer enquanto não tiver também o dividendo, a ser deliberado no 0,39, que a Assembleia Geral Extraordinária será agora em abril.
dificilmente essa ordem entra nos 8,50. Mas paciência, faz parte do jogo do longo prazo, tá? BB Seguros tem outras ordens, a de 32,30 foi contemplada, as próximas no 32, 31,75 e 31,50, 31,15, além de em G3 na faixa aí abaixo dos 40, né, praticamente. Sobre Irani, queda de 0,55 hoje, o que nós tivemos sendo deliberado hoje na reunião do Conselho de Administração, tá? A busca, tá, da negociação aí da emissão de programa de recompra de ações que pode durar até 2025, recomprando cerca aí, né, no máximo 10% das ações também, coisa que aconteceu parecido na última recompra, tá? A defesa aqui é que hoje a companhia tem dívida controlada, focada no longo prazo e, né, só faltou aqui colocar também nessa defesa que o ativo está a um preço no mínimo atrativo para ser estudado, tá? Olhando para os outros pares, por exemplo, a antiga Duratex, né, a Dex Corporation, negocia um PL de 8,5 vezes, não é do mesmo segmento, né? Ele estaria trabalhando em segmentos parecidos, né? Mas não é o mesmo segmento. Ferbasa, por exemplo, 7,9 vezes o lucro. Eucatex, cerca aí de 5,7 vezes o lucro. Suzano, que não dá para comparar com o Irani, porque a Suzano é empresa praticamente secular, né? Aí, e também uma das mais importantes do setor, mesmo assim negocia 5,7 vezes e Irani na casa de 5,5 vezes. Na minha avaliação, esse programa de recompra é bem-vindo e demonstra aí, né, se mantido também a questão da política de dividendos, distribuir 50% referente a essa questão do endividamento, né, proporcionalmente ao endividamento, o que você tem? Você tem claramente uma geração de valor no longo prazo ao acionista, fora a questão do seguinte: dividendo por ação crescente, claro, se o lucro por ação crescer, você tem menos ações em circulação através do programa de recompra, uma vez que essas ações podem ser canceladas, logo você tem mais lucro para distribuir em menos ações, ou seja, um valor do dividendo por ação maior no bolso do acionista e crescente, né? Ou seja, é um fator positivo, o que pode fazer também com que o preço no longo prazo suba mais, tá? Então prestem atenção nesses fatores. E, novamente, né, Goldman Sachs sugere short em estatais no Brasil, pesou muito a questão de interferência ou não, a questão de você ter, né, menor perspectiva de ativos cruzados, mas isso daqui para mim pode ser uma janela de oportunidades, tá? Uma delas, por exemplo, seria em Banco do Brasil, hoje chegou aí, né, na casa de 55,41 e ainda está muito distante no sentido de entregar as mesmas oportunidades lá nos 40, 45, muito distante disso, tá? Hoje, os principais compradores, o que nós tivemos? Goldman Sachs com saldo positivo, 32 milhões, para você ver, né, como que as coisas acontecem. Mas, claro, pode ser também uma das formas de gerar liquidez no curto prazo para depois revender o papel. E aqui é bom lembrar, tá aqui esses dados através do Banco Inter, corretora DTVM Inter, esses dados é o saldo líquido dos clientes de fundos do Goldman Sachs, tá? Então não é aqui só o banco comprando, são os clientes, o saldo total da corretora da operação deles. Da mesma forma, o UBS, com cerca aí de um pouco mais de 28 milhões, tá? Os principais vendedores, Morgan Stanley e Inter, o primeiro com 33 milhões, o segundo com 30 milhões negativos. Se você olhar os pares, você vê claramente agora uma incidência, né, de maior preço, maior pedido em relação a preço em Banco do Brasil, no sentido de olhar para Itaú, né? Se olhar o PL de Itaú em relação ao que negocia ao valor de patrimônio e olhar o ROI, claramente está sendo cobrado isso, né? O valor de mercado do Itaú é o quê? É um pouco mais de 300 bilhões de reais. Mas lá você sabe que o governo, através de controle, não tem interferência, né? E mesmo assim, nesse sentido, acredito eu que hoje o Banco do Brasil ele tem medidas bem mais seguras do que no passado, tá? Hoje, por exemplo, a remuneração
de toda a diretoria ela é composta em relação aos resultados e também como que o banco está realmente se saindo no sentido de gerar valor ao acionista. Não é simplesmente só indicar quem eu acho que tem que ser indicado, tá? A questão da lei das estatais defendeu um pouco isso. Claro, eu não estou falando aqui que é um mar de rosas, pelo contrário, você tem vários riscos, mas mais controlado, tá? Então o mercado ele pode talvez ficar cego nesse sentido, nesse viés, entregar uma oportunidade para quem está esperando e, né, o banco continuar gerando um grande valor de resultado que tem acontecido nos últimos anos e, né, no futuro quem aumentar a posição ou manter os aportes deve se beneficiar no longo prazo, tá? Nesse sentido, falaremos também sobre a arrecadação, a questão do JCP, que para esse ano tinha um orçamento, né, previsto na casa de 10 bilhões, tá? Só com o fim do juros sobre capital próprio. O governo iria trabalhar de outra forma para poder passar esse projeto? Não sabemos. Hoje nós tivemos também a questão da medida da medida populacional do governo, né? Quão popular o governo está e em queda, né? Nesse sentido, seria mais difícil conseguir barganhar, por exemplo, com aí a questão da votação desses projetos, a questão dessa reforma. Logo, acredito que o governo colocou os pés atrás agora, mas no longo prazo ainda nós temos nada mais, nada menos ainda do que mais 2 anos de governo à frente. Essas insinuações podem voltar a ocorrer, tá? Cabe ao investidor ficar atento às oportunidades que podem surgir. Sobre Caixa Seguridade, o que nós tivemos hoje? Nós tivemos hoje uma queda de um pouco mais de 2%, e a renúncia, né, aí da conselheira da Caixa Seguridade. Então, nesse sentido, nós tivemos também uma nova eleição de um novo conselheiro, que foi CEO da Norcom SA, foi diretor financeiro da Anima Educação. Então, nesse sentido, não muda muita coisa no sentido aí de continuar entregando resultado para o acionista, tá? Além disso, hoje os principais vendedores, Itaú com um pouco mais de 10 milhões e também UBS com um pouco mais de 6 milhões, os principais compradores, aliás, os principais compradores, na verdade, Itaú com um pouco mais de 10 milhões e UBS com um pouco mais de 6 milhões, os principais vendedores, Morgan Stanley com 7 milhões e Goldman Sachs com 6 milhões. Sobre Taurus, TASA 4, queda aí de cerca de 11% nos últimos 6 meses, 14% se pegar ali de outubro, né, que teve aquela porrada até, né, agora no início de 2024, daria um pouco mais de 14%. Nós, olhamos alguns indicadores, negocia, né, se tratando de uma small cap, negocia a bons indicadores. Você não tem, por exemplo, um endividamento alto, já entrega um bom retorno sobre o patrimônio, 2 dígitos, né, cerca de 20%, entrega um bom retorno sobre o capital investido, entrega um bom retorno também em relação à margem bruta, tá? Claro que deve melhorar essa margem líquida. A questão das eleições americanas nesse ano pesa um pouco, a questão de projetos lá fora, né, projetos na África e etc., também pode pesar um pouco. E olhando, né, PL de 7 vezes, olhando um pouquinho em EV/EBITDA 5,56 vezes, e olhando hoje negociar abaixo do preço de faturamento, acredito que não está, né, ali no topo. Acredito eu que pode entregar uma ordem aí de oportunidade, talvez uma queda de 5 a 6% para ficar um pouco mais atrativo. Não é um papel no sentido de confiança total, aporta a qualquer preço, tá? Mas que pode entregar bons resultados no longo prazo. Em relação a isso, se você comparar empresas de indústria, né? Claro que aqui não dá para comparar a questão dos riscos envolvendo legislação em cima de Taurus, tá? Se comparar com o home industrial, hoje ela estaria ali na mediana do setor, né, junto com o Kepler Weber também. E preço justo, né, consenso de mercado através do fluxo de caixa futuro, você tem, né, a estimativa do preço justo na casa de 17,99. Pode demorar para chegar, mudanças podem acontecer modificando esse preço justo?
realmente pode acontecer. Então, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos, tá? Inscreva-se no canal, compartilhe, curta, comente a sua opinião sobre os temas tratados, se torne membro do canal também. É uma das formas de você ter acesso a conteúdos exclusivos. E também entre em contato com o Roberto, eu vou deixar aqui no primeiro comentário e no primeiro link da descrição desse vídeo, para você tirar suas dúvidas, falar um pouco com o especialista, demonstrar aí, né, qual é a sua situação real, e também ele irá tratar caso a caso, claro, né, com tempo, né, com premissa de tempo. Temos calendário a cumprir, não adianta depois, como eu já falei lá no início, procurar ele faltando 2 dias para entregar, faltando 3 dias, como acontece com muitos brasileiros, e, né, não conseguir aí ter essa melhor performance no sentido de fazer a sua declaração nesse início do ano. No mais, desejo a todos excelente final de semana, bons aportes e até o próximo vídeo. Valeu demais!